Bem-vindos ao The Network, onde colocamos em rede um grupo de especialistas que tem menos de 25 segundos para responder a cada pergunta. O tema desta edição é o seguinte: a ciberguerra traduzida na realidade. Veja-se o caso de Edward Snowden, o ex-técnico informático da CIA, que levantou o véu do programa de espionagem americano. China e Estados Unidos têm trocado acusações de intrusão. Na Europa, cresce a indignação em torno do escândalo do programa PRISM, através do qual o governo americano monitoriza a atividade virtual de cidadãos. Toda esta polémica voltou a centrar atenções na questão da proteção de dados pessoais. A legislação europeia data de há 20 anos. Os acordos transatlânticos, como o SWIFT, prevêem a partilha de informações sobre transações financeiras. As listas de passageiros de viagens aéreas também são abrangidas. Os governos defendem-se, salientando que é preciso combater o terrorismo, o crime organizado, a espionagem industrial. O pretexto da prevenção de ataques terroristas justifica todas as formas de troca de informações. Nesta edição do The Network temos como convidados em Hamburgo Jan-Philipp Albrecht, eurodeputado dos Verdes, membro da Comissão de Direitos Civis, autor da proposta legal europeia sobre a proteção de dados. Em Cambridge, Ian Walden, professor da Universidade de Londres, crítico de programas como o PRISM. E no Parlamento Europeu, em Bruxelas, John Higgins, diretor do Digital Europe, que representa as empresas europeias do setor digital. Começamos por Jan-Philipp. Em que medida o PRISM tem prejudicado a relação de confiança entre governos e cidadãos? O PRISM tem provocado estragos consideráveis, assim como o programa britânico Tempora. Cabe aos políticos restabelecer a confiança perdida, sobretudo na Europa. Temos de garantir a negociação de acordos com outros Estados sobre a transferência de dados, sobre a proteção legal de dados e assegurar o cumprimento das normas europeias. Ian, que danos são estes? Não creio que tenha afetado tanto a confiança entre governos, porque há uma consciência de que estas práticas existem. Agora, no que toca aos cidadãos, estão a deixar de acreditar nos governos, sobretudo quando estes garantem que não estão a controlar as nossas comunicações. John, e no que diz respeito às relações empresariais? Se tentarmos olhar para as coisas de um ponto de vista social e económico, dos desafios que a Europa enfrenta neste momento, vemos, por exemplo, que mais de metade dos jovens espanhóis não tem trabalho. A melhor hipótese de lhes arranjar emprego é estimular a economia digital. O facto de estar a ser dilapidada a confiança no mundo digital é uma muito má notícia. Concordo com o Philip. Os políticos têm de restabelecer essa confiança. A nível intergovernamental, os acordos de proteção de dados entre a União Europeia e Estados Unidos têm falhado sucessivamente. Quais são as hipóteses de um novo acordo perante este escândalo do PRISM? É pena que não se alcance um acordo. Não há muita vontade política em impor mudanças na legislação. Seria necessário proteger os cidadãos europeus das leis americanas, por exemplo. É óbvio que temos de regular as coisas na Europa, de definir ao mais alto nível quais são os padrões, de forma a trazer de novo a confiança ao mercado digital europeu. De que forma o PRISM e o Tempora prejudicam as negociações para um acordo sobre a proteção de dados? O impacto é evidente. Creio que é amplamente reconhecido nos Estados Unidos que vão acabar por ter de fazer cedências rumo a um sistema mais próximo do europeu. No entanto, o acordo tem de se ajustar à realidade, porque há de qualquer maneira uma imensa quantidade de informação a transitar entre a Europa e os Estados Unidos. Daí que, no fundo, se trata de colocar um invólucro legal em torno do que já existe. Colocando as coisas de outra forma, o PRISM existe justamente porque não há um acordo de proteção de dados?
É preciso relativizar o PRISM e o debate europeu sobre a proteção de dados. Há que salientar que as pessoas vivem na expectativa de que as democracias fazem o necessário para lhes dar segurança, mas também são necessárias regras sobre a proteção de dados que estimulem a confiança no ciberespaço por parte dos cidadãos e que motivem a atividade das empresas. Como é que é possível chegar a um equilíbrio entre o alcance de um sistema de vigilância e impedir que os criminosos ajam impunemente? Nos últimos 10, 15 anos, o problema tem sido precisamente o enfoque na prevenção. A recolha maciça de dados pessoais de todos os cidadãos, em vez de se concentrarem na troca de informações entre pessoas suspeitas, em casos específicos que representem um risco em termos de segurança. Isso tem de ser implementado já. É preciso jogar com as informações que temos, em vez de vigiar em massa os cidadãos, até porque não é compatível com os princípios democráticos. É o problema de encontrar uma agulha no palheiro. O governo americano insiste que só solicita uma parte ínfima de informação às empresas de internet. Onde está o problema? Acho que ainda não temos noção do verdadeiro alcance do PRISM e de como as agências de segurança têm acesso integral aos dados armazenados nessas empresas. É claro que existem regras no que diz respeito às investigações individuais. O que não é claro é até que ponto é que os governos estão a dar poder às agências no acesso às fontes, permitindo-lhes que recolham tudo o que quiserem. É essa a grande preocupação e é aí que é preciso transparência. A proposta de lei sobre a proteção de dados no Parlamento Europeu, em que medida o PRISM e o Tempura dificultam o acordo previsto para o próximo ano? Temos de ter bem presente a seguinte distinção. Por um lado, como o Ian apontou, perceber de que forma é que os governos acedem aos nossos dados pessoais e garantir que esse processo respeita limites que as diferentes sociedades considerem aceitáveis. A regulação da proteção de dados é uma questão diferente. Deve ser concebida para garantir a confiança dos cidadãos no mundo digital, para encorajar as empresas a operar nesse mundo, a oferecerem serviços de forma harmonizada em toda a Europa. Ideally in a harmonized way across Europe. E como é que isso é possível à luz do PRISM e das milhares de emendas propostas para esta legislação sobre a proteção de dados? Não concordo com a distinção entre o fornecimento de informações pessoais a um sistema de comunicação ou a servidores que são empresas privadas e a invasão da privacidade por parte de organismos oficiais. Já não é possível diferenciar estas duas questões. O PRISM e o Tempura tornaram isto óbvio. A questão está na quantidade desmesurada de informação que anda a circular e no controlo que nós, enquanto cidadãos e consumidores, podemos exercer sobre os nossos próprios dados. Um dos aspectos mais importantes desta proposta de legislação é o direito ao esquecimento. Deve ser um direito sagrado ou pode tornar-se num fardo para as empresas? O conceito do direito ao esquecimento é muito problemático. É altamente questionável o alcance desse direito quando realizado por terceiros como a Google. O foco está demasiado centrado nesta questão em detrimento da legislação como um todo. Agradecemos aos nossos convidados, Jan Philip Albrecht, Ian Walden e John Higgins. Obrigado por se conectar ao The Network.